Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises do Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão, que já está se preparando para embarcar para o Catar, onde terá o compromisso, galera, da Copa Intercontinental. Porém, neste sábado, o Flamengo também ainda fará o seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas logicamente com os garotos, né? O Flamengo já é campeão brasileiro e vai somente cumprir tabela. Olha, Flamengo que realmente está dominando o futebol brasileiro. O Mengão que inclusive vai nadando de braçada financeiramente, o grande bilionário das Américas. Você vai acompanhar o que eles falaram sobre isso. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Da ação de hoje e trazer aqui os nossos quadros de fechamento de rodada, né? Porque terminou a 37ª. Vamos para a última sem asterisco, hein? Conseguiu, o Campeonato Brasileiro conseguiu ir para a última rodada sem asterisco. Cara, né? Foi até agora, né? Quase. E tinha risco, hein? Tinha risco. A CBF fez lá umas mudanças, puxou daqui, ajeitou dali, mas enfim, foi. Acabou a 37ª. Bom, e o fato da rodada já veio escolhido. Se você tem um campeão, né? Campeão por antecipação, é lógico, quando você fala de penúltima rodada, o impacto de dizer, foi campeão por antecipação diminui um pouquinho, né? Mas a arrancada do Flamengo para passar o Palmeiras nas rodadas finais foi algo impressionante. Essa reta final de ano do Flamengo é espetacular, né? Coutinho estava aqui comigo quando o Palmeiras chegou a fazer o quê? Três pontos de vantagem com uma vitória a mais. Cara, ali já parecia, poxa, né? Eu lembro da gente discutindo aqui, será que ainda dá para o Flamengo? Né? E nas duas rodadas seguintes, a situação já foi invertida. O Flamengo mostrou muita solidez e o Palmeiras derreteu, né? Verdade. Na reta final do campeonato, o Palmeiras derreteu, cara. O Palmeiras não conseguiu lidar com a... Assim, é claro que teve uma quantidade de jogos ali mais difíceis para o Palmeiras em meia data FIFA, né? O Palmeiras teve adversários mais complicados naquele período em que Flamengo e Palmeiras ficaram sem os jogadores. Mas não foi só isso, né? O Palmeiras teve jogos, por exemplo, contra a Vitória dentro de casa, contra o Fluminense dentro de casa. Perdeu pontos para o Santos. Perdeu pontos para o Santos, fora. Né? Dentro de casa ganhou. Né? Conseguiu superar ali, mas ganhou. E, para mim, a semana que define o campeonato, já falei sobre isso no Seleção de ontem, é quando o Flamengo encara Botafogo fora de casa e o Palmeiras em casa. Isso aí, é isso. O Flamengo tem uma grande atuação contra o Botafogo no Nilton Santos. Minto. Não foi uma grande atuação, foi uma atuação muito precisa. O Flamengo, ele controlou boa parte do jogo e as oportunidades que ele teve, ele botou na rede. Aliás, foi algo que, se a gente tivesse que apontar uma deficiência do time ao longo da temporada, foi essa. Em muitos jogos o Flamengo controlou muito e fez menos gols do que se imaginava. Lembrando que mesmo assim é o melhor ataque do campeonato. Mesmo assim, Se aproveitasse melhor as oportunidades, então o saldo de gols ia ser um escândalo, né? Explodir. Em 50, o saldo de gols do Flamengo é o melhor da era dos pontos corridos com 20 clubes. 51 gols positivos. Melhor, inclusive, que o Flamengo do Jesus, que tinha 49. Mas acho que é muito puxado o saldo para cima também pelo desempenho da defesa. Defesa. É um time de equilíbrio. Flamengo defensivamente é uma aula, um espetáculo. É isso. Isso tem que ser dito, isso é trabalho de treinador, assim. É trabalho do Felipe Luiz. Muita gente gosta, assim... Cara, eu acho que é um trabalho também que pode mudar um pouco do conceito da torcida do Flamengo. Pode ser. Sabe por quê? Porque o Felipe Luiz foi pressionado pela torcida, pô. Pô, pra caramba. Porque é incrível, assim. Porque agora, pra mim, o Felipe é um dos maiores treinadores da história do clube. Já é um dos maiores. Se ele ganhar o Mundial, irmão, aí... Se ele ganhar mais um título, Cantarelli, ele empata com o Carlinhos Violino. Então, o treinador que mais venceu na história do Flamengo. Isso com um ano e pouco. Ele tem 5 títulos. Ele está empatado com Flávio Costa e Jorge Jesus. Sim. Se ele conquistar o 6º, ele se iguala ao Carlinhos. Sim. Foi meio-campista e grande treinador do Flamengo. 2 vezes campeão brasileiro. E como técnico que mais vezes ganhou. E pode passar o Carlinhos se ele continuar com esse grande trabalho que ele está fazendo. Mas é isso, cara. É equilíbrio. Minha visão. Ele já ultrapassou o Jorge Jesus na história do Flamengo. O Felipe Luiz? Sim. Eu acho. Eu acho. Pelo menos eu não acho que essa discussão não deva existir. Então, acho porque que é uma discussão que vai no coração também. Porque o torcedor de 2019,
É porque o time de 19, ele é muito... Assim, visualmente, ele era um espetáculo. É isso. Mas o tamanho na história do clube... Assim, o trabalho é mais longevo. É mais longevo. Ele tem um título que o Jorge Jesus não tem, que é a Copa do Brasil. Acho que foi ontem que eu falei isso, que pela primeira vez, desde 2019, o Flamengo chega ao fim do ano sem dizer que o Jorge Jesus precisa voltar. Desde 2019 não, desde 2020. 2019 ele estava lá, né? Mas a partir de 2020, todo fim de ano, com título ou sem título, o torcedor do Flamengo dizia, precisa voltar o Jorge Jesus. Talvez ele não vá mandar uma mensagem enganada para alguém, não vai aparecer no carnaval. Porque o Jorge Jesus, às vezes, mantinha vivo também, né? Parece que ele nasceu em Madureira ali. Né? Ele vai, do nada, ele, malandrão. Ele aquecia esse fogo. Só lembrando o seguinte, com relação a essa comparação, eu acho sempre importante ressaltar. Jorge Jesus ficou 1 ano no Flamengo. Porém, dentro desse 1 ano, 3 meses sem jogo. Então, na prática, ele ficou 9 meses no Flamengo. Não deu tempo da torcida começar a cornetar. Porque o time foi mais do que em 19. Não dá pra saber o que ia acontecer. Não dá pra saber. Em 20, o time oscila na final do Carioca. Contra o Fluminense. E eu lembro muito bem de uma entrevista muito infeliz que ele deu na época, dizendo que o Fluminense entrou em campo pra não jogar. Queria o quê? Que o Fluminense fosse de peito aberto jogar contra aquele Flamengo. E eu me lembro de um jornalista português que veio aqui à redação e disse que o Jorge Jesus no primeiro ano é arrebatador. Eu ouvi isso de um jogador que trabalhou com ele. Eu não posso dizer quem é. No segundo ninguém aguenta mais. Eu ouvi isso de um jogador que trabalhou com ele fora do Brasil. Não vou falar quem é, porque ele me pediu para não dizer. Mas é porque a cobrança é muito forte, então a relação começa a se desgastar. Mas essa discussão eu acho que já pode existir. Pode? Pode, porque eu acho que há argumentos legais, inclusive, para defender um lado ou outro. Mas pode porque existir. Assim, o Jesus, ele pega um Flamengo que precisava ganhar desesperadamente. Não, isso, ele quebra... O Jesus, assim, ele vem para transformar o Flamengo novamente em um campeão de Libertadores. Algo que não acontecia desde 81 e tudo mais. Tinha um elenco pior do que o Felipe tem hoje. Um elenco pior. Por outro lado, eu acho que, assim, você vai ao Maracanã, qualquer um que já foi ao Maracanã no jogo do Flamengo, e principalmente para narrador isso é muito marcante, assim, os 20 primeiros minutos de um jogo no Maracanã com o Flamengo são 20 primeiros minutos de terror para o adversário. Porque o torcedor do Flamengo exige isso. O narrador aposta, né? Vou narrar um gol daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu mesmo, com o time do Felipe Luiz, fui me adaptando a uma situação que é assim, mano, não vai sair não. Bola pra lá, bola pra cá. Mas também não vai sair do outro lado, não. No último jogo agora contra o Ceará, o gol não saiu no início também. Mas na narração eu já falei, calma que vai sair. Sabe por quê? É totalmente controlado o jogo. É um time de paciência. O Flamengo do Felipe Luiz é um time de paciência. E equilíbrio. Da rubro-negra muitas vezes não tem. Então, mas eu acho que vencendo, do jeito que venceu, o torcedor já pode começar a olhar para o campo e falar, beleza, eu gosto desse Flamengo que trucida o adversário nos 20 primeiros minutos. Acabou o jogo aqui 2-0, um abraço, festa na favela e foi. O Flamengo do Felipe Luiz não é assim, mas dá para vencer assim. Dá, o próprio Flamengo do Felipe Luiz venceu assim alguns jogos. Dá para vencer assim. Então, era algo que irritou o torcedor ao longo da temporada. Cara, não sai o gol, o Flamengo tá jogando mal. Até ser campeão, eu via de rubro-negros, principalmente os mais velhos, que o Flamengo... Felipe Luiz, sabe? Cara, mas assim, eu peguei pela memória essa minha narração do Brasileirão, que era uma coisa assim, o gol vai sair. Já aprendi. O Flamengo Felipe Luiz é assim, ele é de paciência, ele não sai no primeiro tempo, mas o gol vai sair, porque o Flamengo tá predominante no jogo, que ele sabe o que está fazendo, ele não se desorganiza. O gol vai sair, porque o Arrascaeta vai achar um passe, alguém vai quebrar uma linha, o gol vai sair. Então é um Flamengo de paciência, que eu acho que o torcedor deve se acostumar que dá para ganhar assim também sendo o Flamengo. Dá, e o jogo contra o Ceará é um grande exemplo disso. Só para voltar na questão da semana, rapidinho, tem a vitória do Botafogo e tem a vitória do Palmeiras, que é o que coloca pressão no Palmeiras. É um jogo atrás do outro. São 2 jogos em que o Flamengo ele não domina o adversário o tempo todo, mas ele tem boa parte do jogo controlado e é muito preciso para finalizar. A gente chamar o Irlan Simões para participar conosco na bancada. O tema do Irlan Simões hoje é o que eu costumo chamar de efeito Torrica. Né? É um filme que já teve até remake com a Samantha Schmitz.
E ele é uma expressão que pode se aplicar aos clubes brasileiros que viram SAF, né? Vem esse tô rico, e agora vou ganhar tudo, vou ganhar de todo mundo. Então teremos 120 campeões de tudo nas próximas temporadas. É isso, Irlan? Tem um efeito chamado também virei playboy. Né? Valores já não assusta. Estão muito bons, são muito bons mesmo. Mas não está valendo para todo mundo não, tá? Só para alguns mesmo. Bom dia, Barreto, bom dia, Coutinho, bom dia, Cantarelli, prazer estar com vocês aqui, pessoal de casa, boa sexta-feira para vocês. A gente vai trazer aqui, na verdade, os números do Flamengo, né? A gente estava vendo aqui como essa reta final de ano, o Flamengo venceu 2 títulos e ganhou aí uma série de premiações que vão incrementar aí um faturamento já gigantesco do Flamengo, que já tinha ali uma previsão de cerca de 1 bilhão e 850 milhões de reais, aí agora já estamos falando de 2 bilhões. Aí esse número saiu ontem, nossa colega Manu Ribeiro, do GE do Flamengo, na setorista, o Flamengo foi atrás dessas informações e confirmou, né? Dentro do clube já se entende que o Flamengo vai ultrapassar a barreira aí dos 2 bilhões de reais. Né? E a gente resolveu fazer essa comparação aí, tá? O ranking 2024 do Deloitte Football Money League, se a gente pegasse lá em 2024, né? Referente à temporada europeia 22-23, né? Que sempre sai no ano seguinte, se a gente pegasse a receita do Flamengo naquela época e fizesse uma atualização para o euro, daria aí cerca de 181 milhões de euros. O Flamengo não ficaria sequer na 30ª posição. Quando a gente passa para o ranking desse ano, que é quando o Flamengo entra, né, depois de muito tempo, né, até no relatório eles comentam que o Flamengo há muito tempo não aparecia nesse ranking, o Flamengo bate aí no 30º lugar, com cerca de 198 milhões de euros, quase 200 milhões de euros, já se aproximando ali de uma segunda, terceira prateleira do futebol europeu. Né? Ou seja, mesmo diferente, fora da realidade europeia, com uma moeda diferenciada, se a gente fizer a atualização do que o Flamengo consegue arrecadar para o euro, a gente está falando de um patamar financeiro que bate aí com algumas forças até tradicionais, embora não sejam as maiores, né, mas forças tradicionais. Por que é interessante olhar esses dados? Se a gente projetar para o ano que vem, Barreto e amigos, e a gente fizer o seguinte cálculo, né, se o Flamengo hoje realmente confirmar mais de 2 bilhões de faturamento, e a gente tirar desse valor aí os cerca de 511 milhões que o Flamengo anunciou que conseguiu fazer com venda de atletas, tirar porque a Deloitte, geralmente esses rankings não consideram venda de atleta. Tá? São receitas de premiação, de TV, receitas comerciais, etc. Se a gente pega ali que o Flamengo vai ter cerca de 1,5 bilhão, ou talvez um pouquinho mais, vamos botar na faixa de correção aí, de entre 240 e 250 milhões de euros. Quando a gente olha esse ranking, a gente vê, bom, o Flamengo vai subir bastante dentro desse ranking aí. Não chegaria a entrar entre os 20, que é exatamente o corte que o ranking da Deloitte usa para fazer, né, para destrichar esses números, de quais são as receitas, fazer comentário, mas entraria ali numa faixa bem próxima das cabeças. Óbvio que estamos falando aqui de um ano que, para além dos 2 títulos, Libertadores e Brasileiro, já são grande coisa, né, no cenário nacional, muito competitivo, também tem a participação do Flamengo no Super Mundial de Clubes aí da FIFA, que rendeu aí quase 150 milhões em premiação, em participação. Né? Então, assim, é um ano especial, é um ano diferenciado, o Flamengo, de fato, segue aí o seu crescimento orgânico, né, de receita, por que se organizou muito nas últimas décadas e se tornou essa potência financeira, porque, claro, o tamanho de sua torcida especialmente, e estamos falando, então, do Flamengo entrando aí no rol dos 30, 25 maiores clubes do mundo em termos de faturamento. Isso é bastante coisa quando a gente olha dentro da realidade brasileira, tá, Barreto? Eu fiz a brincadeira com o Irlan no começo, porque já são 120 clubes, já passou de 120 clubes a marca dos que adotaram o modelo de SAF no Brasil. Mas, evidentemente, nem todos têm a capacidade financeira que o Flamengo já atingiu sem ser SAF. Né? E mesmo assim, a gente ainda tem que entender que o Flamengo, com o potencial financeiro que tem aqui no Brasil, ainda não se equipara a esses clubes aí, como o Irlan mostrou. Então, assim, não existe solução mágica, né? Tá tudo sujeito à economia do futebol, à economia mundial, né? Tem vários outros fatores aí para você levar um time, mesmo que seja, né? Mesmo que seja o Flamengo com potencial de arrecadação que conseguiu atingir, mesmo que seja um time com um aporte financeiro grande de SAF,
Mas... O Flamengo, por exemplo, estava ali, eu observei o Eintracht Frankfurt, né? A Frankfurt é o centro financeiro alemão, né? Então, assim, centro bancário, né? Não tenho dúvida que o Flamengo é maior que o Eintracht Frankfurt, óbvio. Mas a questão chama atenção, né? Como o Flamengo é tão poderoso e rico nas Américas, mas aparece ali em 30º ainda, né? É uma questão cambial, é uma conquista, mas é uma questão que a gente cai numa realidade financeira da mesma futebol forma mundial, que né? nenhum clube brasileiro vai virar Flamengo de uma hora para outra, digo assim, não vai alcançar essa estrutura financeira que o Flamengo atingiu, o Flamengo também não vai virar Manchester City. Flamengo opera em real e o Frankfurt opera em euro. É 6-1, já começa nessa diferença de 6-1, né? É o Brighton ali, por exemplo. Brighton aí que vende muitos jogadores, né? E o Brighton, até para passar de volta para o Irlanda, se beneficia da questão da divisão de direitos da Premier League em libras. Sim. Em libras. Então, os 20 times da Premier League, eles acabam entrando na lista dos 40 maiores da Deloitte, né, Irlanda? Só com o que ganham dessa divisão de contrato de TV. Exatamente. Só está olhando, inclusive, nessa tabela aí, se vocês prestarem bastante atenção, estão falando do Napoli, que foi campeão italiano, Marseille e Lyon são ali a segunda, terceira força depois do Paris Saint-Germain no contexto francês. E a Roma, vamos dizer assim, também é um clube muito importante na Itália, mas assim, acima do Brighton ainda existem vários outros clubes ingleses que nem de longe a gente considera assim, potências, né? Aí misturam duas coisas, né? E aí também é interessante a gente partir daí para olhar como pode ser o próximo ranking, talvez explique o Flamengo não subir como a gente espera, apesar do crescimento dessa receita toda que a gente está falando aqui. Porque tem dois efeitos aí. A renovação do direito de transmissão da Premier League, né, que ajudou bastante os clubes ingleses a darem esse salto, porque não são casados, né, esses ciclos de renovação, e a Premier League é esse fenômeno absurdo de sempre estar conseguindo aumentar esses valores do direito de transmissão, mesmo no contexto que Itália, França e Espanha sofreram para aumentar esses valores, seguem sofrendo, na verdade. Ou seja, por mais que o Flamengo até consiga passar aí Benfica, Roma, Nápoles, temporariamente, pode ser que venham outros ingleses pequenos e passem também. A competição realmente vai ser muito injusta nesse sentido. E teve, nesse ano, vai ter que ver também qual vai ser o efeito para o próximo ano, a mudança do formato da Champions, né? Que é considerado aí um grande sucesso pelo próprio Seferin, presidente da UEFA, e que já rendeu, né, valores maiores, porque envolve mais jogos, né, uma transmissão maior. Então, assim, dentro desse cenário, a competição do Flamengo é muito desleal, né? Champions League, Premier League, é muito difícil combater isso, mesmo sendo essa potência financeira que o Flamengo e da forma que tem conseguido fazer também, gerar mais dinheiro, né? Então, assim, pode ser que a gente não tenha esse resultado como a gente está especulando aqui, por causa desses fatores, mas a própria Deloitte falou. Pode ser que no ano que vem o Flamengo consiga subir mais degraus aí, por causa do Mundial, inclusive, embora seja circunstancial, só que eles não tinham nem levado em conta que poderia vir aí premiação de Libertadores brasileiro, coisa que o Flamengo conseguiu fazer como planejou no começo do ano, Barreto. Ou seja, o efeito Torrica só existe na imaginação, né? Não chega um dinheiro assim que transforma a sua vida, né? Pô, Barreto, eu cobri o Flamengo em 2013, né? É impressionante tu olhar para trás, assim, você olhar para trás e se deparar com a realidade daquele momento. E olha que 2013 até teve título, não teve? Não foi campeão da Copa do Brasil? Essa Copa do Brasil aí, que o Flamengo ganha e fica em 16º no Campeonato Brasileiro. Com gols do Hernani e tudo mais. Emblemático jogo contra o Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, né? E o Flamengo tem um gol do Carlos Eduardo fora de casa. E tem o gol do Elias no Maracanã, que faz o Flamengo passar de fase ali. E depois ele vence a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu estava cobrindo a eleição do Eduardo Bandeira de Melo, cara. Então, assim, e vivi grande parte da minha vida ali no Ninho do Urubu, antes de ser o que é o Ninho do Urubu hoje, né? Cara, vem imagens na minha cabeça, assim, e é muito impressionante observar o que aconteceu com o Flamengo, assim. Eu tenho, assim, nenhum dirigente do Flamengo vai dizer publicamente, eu tenho certeza que até um rebaixamento estaria na conta, porque bateu na porta. O Flamengo fechou a torneira e não abriu a torneira, principalmente ali nas gestões do Bandeira, as duas primeiras. Ele foi muito pressionado. Assim, cara, a gente precisa ganhar. Para ganhar, tem que ter dinheiro, né? Só que foi tudo tão equacionado que
O Flamengo não abriu mão de seguir esse caminho por tanto tempo. Então, que é, na minha época, o Ninho do Urubu era um lugar que era tudo improvisado. A sala de imprensa era um ambiente improvisado, com cadeiras de escola de um braço. Carteira escolar. Tem um episódio do Paulo Vitor saindo num carrinho de obra. Sim. Né, O Júlio César conta o caso de que levava os jogadores para casa, porque estava começando a construir o CT, mas ainda não tinha estrutura para ficar. Exato. Então, se tinha treino integral, os jogadores e chuva estavam ali em Vargem Grande, numa estrutura precária, e aí o Júlio César botava no carro e levavam para casa. É isso. Levava para almoçar. Chuva uns era 3 um ou 4 lamaçal. ele conseguia. Assim, eu lembro até hoje, o primeiro carrão assim, de jogador que eu vi na minha vida era do Carlos Eduardo. Cara, ele chega no Ninho do Urubu, mas assim, só do arranque da roda, cara, que voava de lama. Lama lá no... Cara, era um negócio, assim. Porque construíram 2 campos e é isso. E o resto, improvisado. E você vê o que aconteceu depois com o Flamengo, assim. É um período de quê que a gente está falando aí? 2013 para cá. 12 anos. Esse título da Copa do Brasil é pouco valorizado, mas eu acho que ele é muito importante nessa reconstrução. Porque é um título que dá, ó, ganhamos a Copa do Brasil, esse primeiro ano. Chegamos aqui prometendo que o Flamengo vai ser, ganhamos a Copa do Brasil. Eu lembro que teve um vídeo, a galera brincando, lembra do Mano Menezes com o Marcelo Moreno, Flamengo campeão do mundo. O nome da chapa era esse, né? Sim, sim. Internamente falando. Então, assim, é incrível ver o que o Flamengo fez e teve processo. Tem muita gente competente, né, que passou por ali. E, enfim, o Flamengo chegou nesse momento agora de ser um time que, se nada for feito de muito errado, vai brigar por títulos todo ano. Assim. É isso. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está em ritmo de preparação para jogar a Copa Intercontinental. O Flamengo não está em ritmo de férias, não. Ainda não acabou. O ano ainda promete, parceiro. Ainda não terminou, não. Flamengo que tem aí realmente expectativa, tá? De fazer uma boa Copa Intercontinental. Cada jogo vale um troféu, vale uma taça. E o Flamengo, logicamente, quer chegar pelo menos até a decisão, né? Contra o time do PSG. E aí, meu amigo, é um jogo, tudo pode acontecer. Haja coração, porque o ano ainda não acabou para nós rubro-negro. Tá aqui, ó, a faixa de Enia campeão que eu falei para vocês que colocaria. A do Tetra já estava aqui e agora tá aqui também a do Enia campeão brasileiro, nosso Mengão. Galera, eu vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!